Olá, meus amigos, a paz do Senhor, tenham todos um bom dia. A palavra de hoje é graça, né? Em Tito 2, versículo 11 e o versículo 12, fala que a graça de Deus se manifestou, né, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que nós devemos renunciar, às concupiscências carnais e viver uma nova vida, né? Nós observamos que, em primeiro lugar, o que é graça, né? Graça, assim, de uma forma bem sintetizada, significa, né, o favor imerecido de Deus, né? Ou seja, Deus, por sua graça, Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, né? E vale a pena observar que a graça, ela já existiu, ou seja, ela já existe de eternidade a eternidade. Tito, ele fala, aliás, Paulo fala, né, que a graça se manifestou, ou seja, ela simplesmente apareceu, né, aos homens no tempo determinado por Deus, ela se manifestou. E o que é a graça? A graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que eu queria dizer é que nós não podemos rejeitar a graça de Deus e nem tampouco menosprezar, né? O que é rejeitar a graça de Deus? Rejeitar a graça de Deus é quando o homem, né, ele acha que ele é autossuficiente para produzir a sua salvação. Ou seja, ele entende, ele compreende que os seus méritos, suas obras, seus atos e ações são suficientes, né, para ele auto se salvar, né? Então, com isso, ele está menosprezando, desprezando a graça de Deus, está rejeitando, né? Está rejeitando. Quando ele faz assim, quando nós fazemos assim, quando o homem faz assim, e em outras palavras, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo, ele foi desnecessário, né? Que não havia necessidade de Cristo descer a este mundo, fazer esse homem morrer em uma cruz para redimir a humanidade. Então, quando o homem ele age dessa maneira, ele está dizendo que aquilo não havia necessidade, porque o homem por si só, ele tem condição de produzir a sua salvação. Então, com isso, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós compreendemos que isso torna-se, na realidade, um dos maiores pecados, né? A rejeição de Cristo, a rejeição do seu sacrifício. E desmerecer ou pisar na graça de Deus é quando o homem, ele digamos assim, ele superdimensiona, né, a graça. É quando ele acha que a graça é tão grande, né, a ponto de fazer com que qualquer pessoa ela venha a salvar-se. Não importa da sua condição, da sua situação, ela vai alcançar a salvação. Mas o interessante é que lá o versículo que nós mencionamos, ele vai falar que a graça ensina, ou seja, não é a obra que faz a gente alcançar a graça, mas a graça, ela ensina ao homem agora a produzir obra. Então, a partir do momento que ele é agraciado, ele passa a entender e a compreender que ele tem que rejeitar muitas coisas, que ele tem que sacrificar-se muitas coisas, né? Que ele tem que rejeitar muitas coisas. Jesus, ele falando, acho que lá em Lucas, ele vai dizer assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o querer ir até Jesus é uma opção, não é? É uma opção. Vai quem quer. O convite está aberto, né? A porta está aberta e quem quiser vir até ele pode ir. Só que quando se achega até ele, aí já é outra coisa. Por quê? Porque aí o homem ele passa a entender e a compreender que a salvação não é pelas obras, mas o fato, né, o motivo da gente alcançar a salvação que faz com que a gente venha produzir obras, né, produzir atos, atitude, mudar comportamentos, sacrificar o nosso eu, né, o que é tão difícil. E cada dia é uma batalha, cada dia realmente é uma cruz a ser carregada, cada dia é uma luta. Todos nós, apesar de já conhecermos, já termos entrado na graça, mas isso não nos torna imune aos nossos pensamentos e nossas vontades, né? Como o Paulo ele disse, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, de uma certa forma, nós acabamos, às vezes, fazer o que não queríamos, né? E não fazer aquilo que queríamos. Mas nós entendemos e compreendemos que estamos errados e acabamos recorrendo e correndo aos pés de Jesus, clamando e suplicando a sua misericórdia. A bondade dele é grande, é infinita, né? De nos aceitar e nos receber dessa maneira. Mas não que nós vivamos uma vida de erros e engano voluntariamente, né? A cada dia. Achando, não, eu vou fazer porque a graça ela vai me alcançar. Eu vou continuar fazendo assim, vivendo assim, porque a graça é grande o suficiente para me aceitar dessa maneira que eu sou. Não, não é bem isso. Não é bem dessa maneira. Então que possamos, né, realmente continuarmos vivendo uma vida conforme a palavra de Deus nos ensina, que possamos, né, caminhar, tentar a viver dentro da vontade e do plano de Deus, né? Entendendo isso, que não são as nossas obras que produz a nossa salvação, mas já a nossa salvação ela vai passar a produzir boas obras. É o chamado fruto do Espírito, que talvez em outra oportunidade a gente possa tentar falar com mais clareza. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom sábado, né? E que Deus possa derramar da sua graça, da sua bênção neste dia abençoado na vida de todos nós.